dia, traders! Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Seja bem-vindo a mais um programa aqui, Gol do Dia. Hoje, quinta-feira, dia 8 de janeiro, o mercado está a um compasso de espera do dia mais importante da semana, o payroll, que acontece amanhã junto com o IPCA. Dados relevantes que servem para calibrar as apostas de corte de juros. No cenário internacional, nos Estados Unidos, o destaque fica para o pedido de auxílio-desemprego, que é divulgado hoje às 10h30. Esse dado ajuda o mercado a ajustar a expectativa dos juros, né? E o payroll, no caso, amanhã, sexta-feira, que mantém uma aposta majoritária com flexibilização do Fed em abril, ou seja, de manutenção dos juros agora em janeiro, dia 26 de janeiro, e flexibilização em abril, ok? No Brasil, divulga os dados do IBGE, tá? A produção industrial saindo agora às 9 da manhã, com a expectativa de um desempenho ainda mais fraco, ok? O número reforça um cenário de desaceleração e é importante porque reforça o estímulo de corte de juros aqui no Brasil em março, ok? O corte da Selic. Certo? Vamos aos destaques aqui das manchetes, as notícias e as oportunidades. Se você é novo aqui, eu já peço para você se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante e ajuda ao YouTube a compartilhar esse vídeo a mais pessoas. Pessoal, seguinte, SP500 segue em leve queda, né? Hoje o mercado, o que se espera dos mercados hoje? Mercado um pouco sem volume, é normal ele ficar um pouco mais lateral à espera dos dados que podem vir amanhã do payroll, né? Então o SP500 segue em leve queda, caindo negativo 0,24%, Dow Jones 0,30% e Nasdaq 0,34%. O destaque, pessoal, que vai se falar muito é o desempenho, aceleração do setor das inteligência artificial, entre chips, robôs, que vem dominando o cenário de 2025 e agora 2026, tá? E isso é só o começo, tá? Ó, a Samsung já disse que os lucros dela triplicou após a inteligência artificial impulsionar os resultados, ok? Então vale ficar de olho. Nvidia deverá exigir um pagamento integral antecipados pelos chips H200 lá na China, ok? Estão ali ajustando e na aposta de que o boom das IAs veio para ficar. A grande escassez do cobre deve piorar esse aumento de demanda, inclusive pelo setor de inteligência artificial. Então, basicamente, pessoal, as IAs vai ser manchetes aí, veio para ficar, sempre vai ter alguma coisa sobre esse setor, ok? Empresas como Nvidia, Broadcom, por exemplo, como Tesla, Facebook, Google, estão investindo nesse setor. Então, vale a pena ficar de olho nessas empresas. Bom, vamos ao calendário econômico, não vou me estender muito aqui, ok? Para as notícias do dia de hoje, só reforçando, você que opera mercado europeu, na madrugada de hoje, a gente teve na zona do euro o IPP, tá? Tivemos expectativa do consumidor por lá também, e isso fez com que os mercados por lá tivessem algumas movimentações um pouco mais tímidas, né? Não foi nada tão relevante, mas os resultados por lá, nessa inflação, né, o IPP, as expectativas do consumidor vieram um pouquinho melhor, ok? Em relação ao Brasil, a gente tem o IGP saindo agora, produção industrial, ok? Produção industrial anual e mensal, alta volatilidade nos impactos dos mercados brasileiros agora, inclusive abrindo, ok? Daqui, basicamente, 1h30 a gente tem os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Esse dado é muito importante para o payroll amanhã. Payroll amanhã às 10h30, ok? Tem bastante notícia aí nas 10h30, como balanço comercial. Nos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego, exportações, importações, ok? Bastante notícia aqui às 10h30 da manhã. Às 12 horas já, o mercado americano aberto, abre às 11h30, vai ter ali algumas notícias de baixo impacto, nada tão relevante. E nós temos aqui, um pouco mais importante, uma prévia do Fed de Atalanta, às 14 horas, média volatilidade. Final da tarde, né, no meio da tarde, para o final da tarde, não temos notícias relevantes. Temos às 18h30 balanço patrimonial do Federal Reserve. Alto impacto, alta volatilidade nos mercados globais, entre índices americanos, pares cambiais que fazem par com o dólar, ok? Mercado asiático, pessoal, a gente tem notícia na China e no Japão. Às 20h30, às 8h30 da noite, tem médio impacto no Japão, notícia de gastos domésticos por lá e vendas de motos anuais, tá? Que vai dar uma agitada já no pregão do Japão. Na China, às 10h30 da noite, a gente tem o IPC, perdão, que é mais conhecido como CPI,
que mede a inflação por lá, na China, tem mensal e anual, alto impacto, então vai agitar os mercados chineses, ok? À noite, às 10h30 da noite, certo? Vamos aqui às oportunidades aqui nos gráficos, tá? O principal índice americano, o S&P 500, segue aqui, pessoal, fazendo essa correção depois de dias de alta, né? A gente acompanhou ao longo do início desta semana, a gente acompanhou esse movimento de alta bonita que teve, e nos últimos dias ele seguiu caindo em leve queda. Encontrou basicamente aqui uma base de preço, um suporte mais importante aqui, ó, um suporte mais antigo, que seria essa região dos 6.935, né? Inclusive ele segurou nesta região. Neste exato momento, a gente percebe que ele está mais tímido, mais lateral, né? Lateralizando em cima e segurando em cima da nossa média de 200 períodos. Quer dizer o que, pessoal? Como a gente tem o dado mais esperado amanhã do Payroll, não vai me surpreender se a gente perceber o mercado ainda ficar dentro desse range por aqui, né? Quando eu digo esse range, nessa lateralização, tá? Agora, pessoal, lógico que a gente tem notícias 10h30, né? Então, se der uma movimentada boa nos mercados e perder esta mínima aqui, a gente vai ter uma queda mais acentuada para cá, né? Mas o que eu vejo é o mercado hoje ficando em cima desse retângulo aqui, lateralizando com pouca liquidez, por conta, né? Esperando esse dado de amanhã. Lógico que o pedido inicial de seguro-desemprego é uma notícia, é imprevisibilidade e pode agitar os mercados para quem gosta de notícia, beleza, pessoal? Então vale a pena ficar de olho. Já nos mercados asiáticos, como o índice japonês, a gente percebe aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui, o índice Nikkei, ele também acompanhou a queda, fez uma recuperação no fechamento do pregão, segurou na média de 200 períodos e fechou aqui em leve queda, né? Então, também está lateralizando em cima desta região. Os mercados japoneses estão fechados agora, então pouco volume, pouca liquidez, fica só os futuros ali, né? Ok? Além disso, a gente tem aqui o mercado chinês, como o HK50, pouca movimentação também, né? Seguiu em queda, acompanhou todos os mercados e fez aquele pullbackzinho de retorno, né? Então hoje eu vejo os mercados mais tímidos, mais laterais, com pouca movimentação, só nesses horários das notícias, que pode dar uma movimentada por conta desse dado dos pedidos iniciais de seguro-desemprego, ok? Na Europa também as bolsas caíram, tá? A gente teve um pregão melhor ali na Europa, depois recuou todo o movimento, tá? Fechou em baixa também. Então, tanto o DAX da Alemanha fechou mais estável, não conseguiu continuar a tendência altista, né? E está num cenário mais lateral. Quem aproveitou na abertura dos pregões aqui europeus, às 3 da manhã, fechou um lindo martelo aqui, ó, pessoal. Né? Embora tá num cenário lateral, mas deu uma oportunidade bonita aqui, de alta aqui, pegando essa reversão, ok? Para quem gosta de candle martelo, aí, ó, deixou um baita martelinho aí, com um baita pavio aí de reversão. Beleza? DAX da Alemanha. Vamos aqui para o Reino Unido, o CAC100, FTSE, vamos aqui para o FTSE. Ó, o FTSE também fechou em movimentação de queda. As médias móveis estão querendo se reencontrar, quer dizer o quê? Querendo fazer uma nova reversão do preço. Basta a gente saber se vai dar um novo cruzamento de venda, de continuidade do preço, ou um cruzamento de alta de reversão. Cenário aqui é uma base de preço de um suporte. Perdendo esta linha aqui, a gente continua a queda e vai testar aqui média de 200 períodos junto com regiões de orders blocks, regiões onde tem compradores aqui, beleza? Vamos seguindo adiante aqui, vamos para as ações aqui americanas. Nvidia, vamos falar da Nvidia. Nvidia, como falei, né, vai ter notícia dela em relação à antecipação, né, de pagamentos dos chips H200 da China, e faz com que, pessoal, né, num cenário lateral onde ela se encontra, né, em regiões onde tem a oportunidade de comprar, tá, vale a pena comprar por essas regiões aqui do preço, entre 186, 187 até 188, não seria ruim, tá? Porque ela recebendo esses pagamentos vai disparar o preço. E tá no cenário de zigue-zague, lateral, né? E aí a gente vem para romper essa região e dar mais continuidade no preço da ação para cima, um movimento altista, ok? Tesla, gosto de acompanhar bastante a Tesla também, ó, numa região aqui, como mencionei para vocês aqui nessa região de order block, vale a pena ficar de olho também nessa região dos 428, 420, 425, tá? Uma baita oportunidade de pegar um repique para cima também, ok? Para quem gosta. Facebook aqui, ó, também vale a pena ficar de olho, tá no cenário mais de lateralização, segue em oportunidades de compra nessa região dos 640, mesmo porque esse ano eles vão fazer um investimento bilionário no setor das IAs também, ok? Beleza? Apple, vamos dar uma olhadinha na Apple, como que tá?
Olha a Apple também. Para quem gosta de ações, Apple também vai dar uma linda entrada daqui a pouquinho, tá? As médias podem se reencontrar, ok? Elas se afastam, igual fez esse movimento aqui, se afastou, e daqui a pouco elas tendem a se reencontrar aqui para baixo, tá, pessoal? E quer dizer o quê? Nesse movimento de reencontro, a gente faz um cruzamento de compra, né? Ou um cruzamento de venda, ok? Aqui, ó. Ou, né, um cruzamento de venda, ok? Beleza pura? Então, fique atento aí a essas movimentações que vai deixar também na tela. Hoje, a abertura dos pregões asiáticos, eles estão no horário de verão, então, os mercados americanos, perdão, estão no horário de verão, abre às 11h30, beleza? E o payroll, que geralmente é 9h30, amanhã sai às 10h30 por conta do horário de verão. As commodities, pessoal, em relação ao petróleo Brent, por exemplo, seguiu numa movimentação de alta, deu um lindo cruzamento de compra aqui, tá? Deixa eu deixar aqui a oportunidade na tela para vocês, né? Ele pode querer fazer aquele pullbackzinho e retomar o movimento, tá? Mesmo porque a gente tem uma resistência aqui, ó, pessoal. Deixa eu pegar aqui minha setinha aqui, ó, minha canetinha, ó, uma resistência mais ou menos nessa região aqui para cima, tá? Uma resistência onde ele tem dificuldade de romper, né? Então ele pode querer fazer aquele pullback e depois retomar com força, né? Até mesmo, de repente, testar as médias aqui nossas, né? De fazer um retorno à média e voltar ao movimento. Tá? Petróleo Brent quanto WTI. Né? Lembrando que o petróleo tem as tensões ligadas aí à Venezuela em relação aos barris de petróleo também, tá? Que vão ser fornecidos entre 30 a 50 milhões para os Estados Unidos, ok? Vamos continuar aqui a dominância do dólar, o índice DXY, o índice onde comanda o dólar, né? Que diz a força do mercado do dólar. A gente percebe aqui a dominância do dólar num movimento mais altista, né? Num cenário mais de alta. Temos a resistência onde ele tocou aqui em cima, no 98,550, ok? E ele está cada vez voltando menos. Então quer dizer o quê? O dólar está mais forte no mundo todo. Né? Se o dólar está mais forte, né? Eu sempre falo aqui quase todos os dias, pessoal, os pares como o EURUSD, GBP, acabam desvalorizando. Né? Enquanto ele começar a perder força, aí sim a gente vai ver os pares valorizando. Tá, eu já vou explicar na prática os próximos ativos aqui, EURUSD, né, e as oportunidades, ok? Então, é mais acompanhar a dominância do dólar, saber se ele está mais em alta, mais em queda, né, para te ajudar também como uma segunda reforço de entrada, né? Já o ouro, o Shao, segue em queda, inclusive perdendo aqui a nossa média de 200 períodos num time frame de 1 hora, tá? E tem chance aqui de fazer uma pequena correção de teste aqui no 4.400, tá? Perdendo esta mínima aqui, pessoal, tá? Aí no caso, este candle aqui, ó, ele tem que fechar para baixo desta mínima, fechando abaixo, ele vem buscar o 4.400, região de bola, e se perder, aí sim a gente confirma uma queda mais acentuada. Por enquanto, a gente segue mais estável no Shao, ainda não perdeu essa mínima aqui, dos 4.420, mais ou menos, né? Por aqui, 417, perdão, tá? Se não perder essa região, aí ele vai lateralizar e vai querer fazer alguns testes aqui dentro desse canal, entre 440 até 4.400, né? Região de bola. Beleza? Bitcoin, pessoal, tá em mais queda, né? Então, possivelmente pode cair um pouquinho mais. O Bitcoin não conseguiu a força aqui para sustentar acima dos 94. Tá num canalzinho de baixa, descendente, tá, pessoal? Um canalzinho de baixa, ó, tá? Ok? Deixa eu desenhar aqui o nosso canalzinho de baixo. E sim, ele pode cair um pouquinho mais, buscar aqui os 89, 88 até de repente, né? E aí a gente, de repente, saber se ele vai voltar e tentar, né, buscar. Mas estamos num gráfico de 4 horas no Bitcoin lateral, tá? Então ele chega aqui entre 86 e 85, reverte. Até o extremo dele aqui, ó, os testes que a gente tem mais forte de suporte é nos 85, né? 85 e 400, ok? Certo? Beleza pura? Então, ó, Bitcoin, para quem gosta do mercado cripto, segue nessa tendência baixista ainda sem sinal de retomada altista ainda, né? Um cenário mais lateral, né? Tendência macro no semanal, ao longo prazo, é de alta sim, ok? Fazendo os pullbacks. Já nos pares cambiais, Euro JPY aqui, ó. Euro JPY também está segurando esse movimento de queda aqui, tá? Euro JPY. A base de preço aqui, para quem gosta de procurar oportunidades, esta região aqui, ó, dos 182 mil pontos base com 800, tá? É uma região onde ele está segurando bem, né? E aqui, até nesse miolo aqui, pessoal, também dá uma entradinha pelo suporte, né? Buscando esse suporte aqui e de repente retomar de novo um teste aqui nessa região de order block nos 183 e 200,
ok? Nesta região para cá. Beleza pura? Mais oportunidades? Dólar australiano segue em correção. A gente aproveitou alguns movimentos altistas aqui. Deixa eu pegar aqui dólar australiano, deu uma travadinha aqui, só um minutinho. Dólar australiano, carrega, por gentileza. Deu uma falhada aqui no dólar australiano. Deixa eu ver outro ativo aqui. Só um segundo. Cá. Aí, atualizou. Aqui é dólar CAD JPY. Vamos pro dólar australiano. Não quer carregar o dólar australiano, pessoal. Tá meio lentinho aqui. Voltou. Ó, a gente aproveitou este movimento altista ontem, nos últimos dias, antes de ontem, perdão, todo esse movimento de alta, né? E depois ele fez uma reversão aqui em cima e seguiu aqui no canal de baixo, tá? Também, pessoal, ele também está no cenário lateral, tem base de preço por aqui, tá? No AUD USD. A ideia é que ele fique mais lateral por aqui, né? E a gente tenta, de repente, pegar esse rompimento aqui, se você quer acreditar numa compra, tá? Caso ele não faça esse movimento aqui, pessoal, caso ele não venha fazer esse movimento de rompimento da linha de baixa, aí a gente vai procurar esse reteste aqui abaixo do 0,66 e aí se perder esse suporte aqui, aí é venda. Venda até essa região do 0,66 e 600, ok? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. EuroAUD, pessoal, também como uma outra oportunidade, ó. EuroAUD segue numa tendência de retomada, fez aqui uma tendência baixista, rompeu, né, e está com força, fez aqui a mudança da estrutura do preço, de baixa para alta, Change of Structure, ou mais conhecido no Smart Money como choque, né, tá numa leve alta, ok, tá fazendo pullback agora, tá, por aqui, e tem a condição, pessoal, de voltar a subir, então o EuroAUD vale a pena para quem pegar o pullback aqui, retomada altista, e tem essa resistência aqui em cima, que caso ele venha e supere, aí a gente continua dar continuidade, um movimento mais forte aqui na alta, ok? Outra oportunidade aqui, ó, GBP-USD, ó, a GBP-USD, mas é a venda daí, tá, pessoal? Aqui o GBP-USD, rompendo esta mínima aqui com o dólar mais forte, aqui para baixo, aí ele vem testar essas regiões aqui, fazendo aqui uns pivôzinho de baixo, ok? Até a base de preço mais forte é esta região aqui, ó, tá? Onde ele pode tentar dar uma segurada, beleza? GBP-USD. Dólar e ien, pessoal, também oportunidade de compra aqui no SDJPY, porque tá mais forte, tá trocando o MACD do eixo aqui, ó, deu aquela quebradinha na média, ok? E ele tá fazendo essa troca, então, aqui, pessoal, exatamente aqui, ó, já é um rompimento de compra, tá? Ele fez esse movimento aqui, ó, alta, corrigiu no pullback, né, e tá voltando para cima. Então, a ideia é ele projetar esse mesmo movimento aqui para cima, tá? Beleza, pessoal? Lembrando que tem uma resistência aqui no meio do caminho, mas você vai conseguir aproveitar um rally, um meio desse movimento, né? Então, dólar e ien, o SDJPY, vale a pena a oportunidade por aqui. E fica a favor da dominância do dólar, que fortalece esse movimento, ok? EURUSD também, um pouco mais fraco, pessoal. Pode vir testar aqui essa região do 1.16.670 e perder nessa região, a gente acaba vendo movimentos mais de queda mais fortes aqui no EURUSD, tá? E tá no movimento de queda, ok? Tá no movimento aqui de acontecer mais continuidade na venda, beleza? O SDCAD, dólar americano com dólar canadense, a gente percebeu o dólar mais forte, né, ao longo dos últimos dias aqui, o USD, tá, frente ao Canadá, tá numa leve tendência altista também, tá fazendo um pullback nesse movimento, tá, e eu não acredito que ele vai buscar quedas mais fortes, acredito que esta região onde ele tá pode até, de repente, fazer um pavio por aqui, mas a ideia aqui no SDCAD é ele retomar esse movimento aqui para cima, né, testar a máxima da semana e se romper, aí libera um rally altista. Lembrando que nós temos hoje às 10h30 da manhã o pedido de auxílio-desemprego e aí pode impulsionar os mercados, ok? Outro ponto importante, o cenário internacional segue as tensões entre a Groenlândia, né? Tem uma reunião dos Estados Unidos com a Dinamarca, tá? Porque acendeu o medo sobre a Dinamarca, sobre a Groenlândia, de ter uma tomada de território, né, uma invasão por lá, né? Então, segue atento a essas tensões que está gerando por lá, beleza? E vai, se caso ocorrer, né, vai movimentar os mercados. Então, eu deixei bastante oportunidades na tela. Então, os pares cambiais, falamos do mercado cripto,
mercado de commodities, petróleo, ouro, shale, né? Ações e índices americanos, europeus e asiáticos. Beleza? Se você é novo aqui, eu já peço para você se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. E não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Um grande abraço a todos, juízo, bons trades, cuidados com as notícias e amanhã tem payroll. Chega por hoje e vejo você amanhã aqui no nosso programa Gol do Dia. Chega por hoje!